Oi, gente, meu nome é Anastácia Delo Glório, e hoje eu quis trazer esse vídeo, que é um vídeo muito importante pra mim, e como vocês puderam ver na descrição, o título do vídeo é Como é sair de um relacionamento que está tóxico e abusivo. Pra quem não sabe, eu tava em um relacionamento, né, durou 7 meses com a pessoa, e no começo era aquilo, era tudo maravilhoso. E tudo que aconteceu eu postei essa semana também. E recebi muitas mensagens de apoio. Muitas mensagens de amigos e meus familiares também me ajudaram. Que eu vou começar do início, né? Bom começar do início. Eu e ele. Eu vou usar o nome dele, né? Que acho que não tem problema falar o nome dele, né? Porque tem milhões de pessoas por aí com o mesmo nome. Que é Juan. A gente se conheceu em março desse ano. E ele é mais novo que eu, a gente se conheceu, ele tinha 18, aí depois ele fez 19 em maio. Só que desde o início, desde que a gente se conheceu, eu já sabia que ele era uma pessoa bem imatura, que não era madura, que precisava ser lapidada, vamos dizer assim, uma pessoa que precisava ser lapidada. E eu tentei fazer esse papel. Ele era uma pessoa que não comia comida, ele não comia arroz, não comia uma salada, não comia basicamente nada. Ele comia feijão e frango, a mistura só, basicamente. Então, aos poucos eu fui ensinando, aos poucos eu fui, né, dando todo o carinho e amor que ele precisava. Ele foi uma pessoa que me contava a história da infância dele e tudo. Perdeu a mãe muito cedo, com 5 anos. Nunca teve um bom relacionamento com a família, sempre cresceu meio que deixado de lado, tudo. E isso foi comovendo meu coração, né? Tipo, eu fui querendo cuidar dele, abraçar ele, né? Tipo, falar, vem aqui, tipo, toma todo o meu amor e carinho. Quis dar tudo que ele não teve, tipo, antes, né? Ele teve sempre muita dificuldade na escola e tudo mais, Ele estava fazendo supletivo e está, né, ainda. Só que eu sempre vi a dificuldade dele em escrever, em ler. Então sempre ajudei ele nesse quesito também, sempre tentei abraçar ele. Quando a gente se conheceu, ele não trabalhava, então eu fiz o currículo dele, montei um currículo bonitinho, fiz uns cursos online para ele colocar no currículo, para ter alguma coisa, né? Porque ele não tinha nada, só tinha lá, terminando ainda o ensino médio. Então eu fui atrás de uns cursos só para pegar o certificado e colocar lá bonitinho no currículo. Ajudei ele a entregar currículo, saía com ele quando ele ia fazer teste. Ele não levava marmita, né? Porque, enfim, muitas questões que eu não vou entrar em tantos detalhes assim. Só que tá. Desde o início, eu sempre descobri muitas coisas sobre ele que, depois de um tempo, eu descobri que não era verdade. Descobria coisas que ele escondeu de mim, e etc, etc. Mas ok, eu perdoava, eu sempre perdoei ele, tipo, 1 milhão de vezes. Até que um dia, eu não lembro exatamente quando, acho que foi em julho, mais ou menos, começo de agosto, não lembro agora. A gente tava em um shopping, a gente tava tendo uma discussão e a gente tava meio que no meio de um término, vamos dizer assim. Nesse meio de um término, ele começou a ter um surto, né? Começou a surtar e eu comecei a ficar assustada. E eu queria ir embora, né? Pra minha casa. Só que ele não tava deixando, ele tava descontrolado, tudo. E queria ir embora e eu não tava deixando, nem o segurança do shopping tava me ajudando, porque eu fui lá pra fora, fiquei do lado de segurança. O que eu tive que fazer? Chamar a polícia. E aí depois disso aconteceu muitas mais coisas nesse mesmo dia, ele indo correndo pra avenida, enfim. Chamei a polícia chegou, conversou, fez lá toda a papelada que tinha pra fazer e ele tava lá no meio do surto, falando que queria matar todo mundo, que todo mundo tava tentando ajudar ele
As médicas lá do shopping estavam tentando ajudar, tentar dar uma injeção pra ele se acalmar, e ele não queria, xingando todo mundo, xingando eu de tudo que é nome. Enfim, depois desse dia eu decidi, eu não quero mais. Acabou aí. Só que tá, passou o final de semana, passou alguns dias e ele mandando mensagem pra mim, implorando perdão, pedindo desculpas e etc, etc. Falando que ele ia se tratar, que ele ia começar a fazer tratamento, ir no psicólogo, psiquiatra, tomar o remédio que eles passavam. E eu com meu coração, né, e eu como gostava dele, tinha ainda sentimentos, acreditei nisso e dei outra chance, né? Ok, e depois desse dia, desse acontecimento, ele mudou bastante até. Só que em muitas brigas, discussões que aconteceram depois desse evento, ele meio que revelava se aquela pessoa ainda estava dentro dele, sabe? Levantar a voz, querer começar a gritar, querer começar a ficar irritado, esmurrar a parede. Muitas vezes ele já esmurrou a parede, ficou com a mão machucada. E tudo isso dava indício que aquilo ainda estava dentro dele, sabe? E aquilo me dava muito medo. Um dia a gente estava aqui na minha casa, no meu quarto, a gente estava conversando, discutindo, não sei sobre o que. Ele chegou a vir pra cima de mim, só que tipo, eu me afastei bem rápido, por isso que ele não chegou a fazer nada, mas essa foi a única vez também que ele tentou vir pra cima. Uma vez ele me deu murro, mas acho que é outra história. E eu sabia de umas histórias dele, que ele mesmo contava, né? Que ele já foi pra cima da irmã, já bateu na irmã com um pedaço de ferro, já foi pra cima da avó e etc. A própria avó e a irmã teve que chamar a polícia pra ele, fizeram um boletim de ocorrência. Enfim, muitas vezes ele já foi parar no hospital por causa disso. Só que eu fui deixando, eu fui falando, não, ele vai mudar e etc. Porque ele era uma pessoa que me amava muito. Isso eu não tinha dúvidas, ninguém podia ter dúvidas que ele me amava. A forma que ele me tratava, ele fazia tudo pela gente. O sentimento dele por mim, eu nunca tive dúvidas. Então acho que por isso que eu também aguentei muito, muito tempo. Só que chegou em uma parte que eu já não tava aguentando mais. Eram muitas brigas e discussões e ele alterando a voz e ele perdendo a cabeça e me xingando de tudo que é nome. Terça-feira passada foi quando a gente terminou. Eu terminei porque eu não queria mais. E a discussão começou no meio da rua. E ele começou a levantar a voz, a querer gritar, a querer fazer tudo que eu não queria que ele fizesse, que era pra ser diferente. Ele tava até segurando a minha bolsa pra mim. Eu pedi minha bolsa de volta, por favor, né? Só que ele não queria entregar. Ele ficou segurando minha bolsa e eu tentando, tipo, dá minha bolsa, por favor. E ele não querendo soltar. Quis ver, né? Falando que ia chamar a polícia pra ver se ele soltava, pra ver se ele ia ficar com medo. Eu tive que chamar pra, tipo, ele soltar a minha bolsa. Aí disso eu falei que eu não queria mais, não queria. Aí ele falou, só pega minhas coisas que tá na sua casa. Então eu vim pra casa, peguei as coisas dele, fui até o ponto, levar lá. Fui, larguei a sacola no chão e fui embora. E ele querendo me chamando ainda, gritando meu nome, só que eu não queria mais saber. Isso era o quê? Umas 7 e pouco da noite. E eu bloqueei, aí nessa mesma hora eu bloqueei ele no Instagram, no WhatsApp, em tudo, eu não queria mais contato. Só que aí ele começou a mandar mensagem pro pai dele, pra irmã dele, porque ele falou que tava lá no ponto e queria que eu fosse lá pra gente conversar e etc, etc. Só que eu não fui. Até que uma hora, acho que ele viu que eu não ia, ele mandou mensagem pro pai dele falando, fala pra Anastasia que eu tô na porta da casa dela. Isso era o quê? 9 horas da noite. Aí eu fui, desci pra ver o que ele queria. Eu tava chorando já de soluçar, porque minha mãe tava em casa também. E a minha mãe já tava sem paciência, porque já não era a primeira vez que ele fazia isso. A minha mãe queria, tipo, já xingar ele daqui de cima, lá pra baixo, de tudo que é nome. Mas eu tentei acalmar ela, porque também é minha mãe.
Ela tem pressão alta, ela tem problemas dela, então ela, querendo ou não, tem nada a ver com isso. Então eu sempre tentei deixar ela ao máximo fora dessas coisas. Aí tá, aí eu fui, desci, conversei com ele, o que ele queria e eu sei que ele pediu a misturas que ele tinha ajudado a comprar no mercado. Na verdade não tinha ajudado, né, porque eu tinha passado no meu cartão, ele ia pagar depois, mas enfim. Por que as misturas? Porque eu que fazia a marmita, né, da semana inteira dele pra ele levar pro trabalho, né. Domingo à noite eu sempre fazia todas as marmitas, já deixava tudo pronta pra semana inteira. E como ele não fazia as marmitas em casa, não tinha comida lá, eu fazia aqui em casa, na minha casa, e ele ajudava, né, no mercado. E ele pediu isso de volta. Eu falei, você quer a mistura que tá na minha geladeira? Tá, eu te dou. Se é o que vai fazer você feliz, eu te dou. Eu vim, subi, peguei o que tava na minha geladeira, peguei o frango, peguei a salsicha, coloquei tudo na sacola, dei pra ele. E não foi a primeira vez que ele já fez isso, né? Antes, quando a gente terminou, outras vezes ele falava, eu te dei isso, isso e aquilo, eu quero de volta. Ah, eu já te paguei isso, eu já te dei, já te emprestei esse dinheiro tal, quero de volta. Isso sempre me machucou, né? Porque é uma pessoa que eu fiz de tudo, né? Também eu tentei ajudar meu máximo. Não também, não em questões financeiras, mas questões sentimentais minhas. Eu tentei dar tipo todo o meu amor e carinho pra ele. Eu via que ele não comia e se alimentava direito. Ele passava, sei lá, 2 dias sem comer nada. Como eu falei, quando ele ia fazer os testes na loja, não levava uma marmita. Eu que me preocupava em comprar alguma coisa pra ele comer, essas coisas. Quando ele não tinha uma passagem pra ir pro trabalho ou entregar currículo, eu dava um jeito também. E isso tudo foi, tipo, criando uma coisa dentro de mim, sabe? Porque não são meio atitudes de um homem, né? Sei lá, eu te comprei um frango, eu quero frango de volta. E tá, eu te dou. Mas é aquilo, a gente vai guardando pra gente, né? Porque é o tipo de pessoa que a gente não quer, sei lá, construir uma vida do lado, né? Eu sempre, sei lá, sonhei em ser mãe, né? Ter aquela família tradicional do comercial de margarina, né? Pai, mãe, 2 filhos, um cachorro, bem comercial de margarina mesmo. Mas imagina eu construir um futuro com esse tipo de pessoa que acontecer alguma coisa e ele vai falar. Eu comprei a casa, eu quero a casa de volta. Eu comprei o carro, eu quero o carro de volta. Ou eu comprei o micro-ondas, quero o micro-ondas de volta. Eu comprei a geladeira. Imagina eu construir o futuro com uma pessoa dessa. Não. Por isso que muitas vezes depois dessas brigas eu já não queria mais nada dele. Eu falava, Juan, pode ficar com o seu dinheiro, aí você não precisa pagar nada pra mim, tipo, até eu, às vezes eu tava com vontade de comer, sei lá, um pastel, eu não pedia pra ele porque, com medo disso, porque talvez um dia ele vai me cobrar esse pastel. Então já não tava sendo um relacionamento saudável a partir daí, né? Tá, terça-feira a gente terminou, aconteceu essa briga. Ele passou a semana inteira mandando mensagem, ligando, falando que não queria terminar, que não ia, que a culpa era minha, que tudo que tava acontecendo era culpa minha, que eu começava as brigas sempre, que eu não escolhia ele, que eu sempre, sei lá, ficava do lado dos meus amigos, etc. E, ok, teve uma ligação que eu lembro até hoje que eu falei pra ele, Juan, não quero mais, eu tô machucada, você gritou comigo, você me xingou, você me chamou de desgraçada, você mandou eu calar a boca, eu não quero mais. E eu lembro que ele falou, Anastácio, eu quero que você morra. E só foi isso, e ele não falou nesse tom que eu tô usando, ele literalmente berrou no celular. Eu quero que você morra. E depois ele falou, eu quero que, então vai pro inferno. Literalmente a mesma pessoa que há 5 minutos atrás estava chorando, na mesma ligação, 5 minutos atrás, ele tava chorando, falando que não queria me perder, que me amava, que eu era o amor da vida dele. 5 minutos depois era a mesma pessoa que tava mandando eu ir pro inferno, que eu queria que eu morresse. E imagina como é escutar isso, né? Da pessoa que você amou e fez de tudo por ela, pra ela se sentir bem, amada e querida. Tá, depois disso, eu desliguei, eu bloqueei, não queria mais ouvir.
E nisso, esse final de semana que passou, a gente ia pra praia, a gente tinha uma viagem marcada. Eu nunca fui pra praia, seria a minha primeira vez. E ele ficou falando, ai, vamos pra praia, era a nossa viagem, E eu falei, não, eu vou sozinha, porque você fez o que fez, não dá pra voltar atrás. E eu fui sozinha. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu curti nem um pouco. Foi bom também nem um pouco. Eu sei que eu cheguei lá sábado, umas 10 e pouquinho da manhã. E cheguei lá, deitei, umas 11 horas, meio-dia, fiquei deitada na cama. O que aconteceu? Eu fiquei chorando. Fiquei até umas 3 e pouco deitada. Aí eu saí um pouco, andei um pouco na praia, comi uma batata, que no caso seria o meu almoço. Tá, 6 horas da tarde, eu já deitei de novo pra só ficar deitado e dormir. E foi isso que aconteceu, mas aí ele me mandou mensagem, né? Ele me mandou mensagem, ficava ligando, aí respondi ele. Ele falou que tava magoado porque eu fui pra praia sem ele e que aquela era a nossa viagem. Só que a partir do momento que nas ligações ele gritava comigo, ele me mandava ir pra aquele lugar, falava que eu morresse, a partir do momento que isso aconteceu, ele perdeu o total direito de querer ir comigo naquela praia, ou de estar perto de mim, pelo menos, porque eu tava com medo. Porque só eu ouvi as coisas que ele falava, só eu vi a raiva no rosto dele. Ok, isso aconteceu no sábado e aí domingo de manhã. Ok, domingo de manhã eu acordei, também não tava bem, porque domingo pro sábado eu passei a noite inteira chorando, porque tudo lá me lembrava dele, tudo lá me lembrava que eu tava em um lugar novo, diferente, muito longe de casa. Foi o que? 5 horas de viagem, sozinha. E eu não queria estar lá sozinha, né? Queria ter alguém pra aproveitar comigo. E tudo me lembrava ele, né? Via aquilo, via isso e eu só lembrava dele, que eu queria que ele estivesse lá comigo pra ver aquilo. Mas ok. 10 horas de domingo, eu já tava arrumando minhas coisas pra ir embora, porque eu não tava me sentindo bem. Sendo que eu podia ficar lá na praia, hospedado onde eu tava, até às 6 horas da tarde. Eu podia ir embora. Só que 10 horas eu já tava saindo de lá. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei em casa umas 4 horas da tarde e a gente fez uma ligação. E eu tava chorando, eu tava muito mal, eu tava machucada. Por quê? Querendo ou não, ele machucou muito, né, todas as palavras que ele falou pra mim, todos os gritos, tudo. Só que foram 7 meses. Então, teve momentos bons, momentos ruins. Só que a gente sempre lembra daqueles momentos bons, né? E era um final de semana, e a gente sempre passava o final de semana junto, né? Era os dias que a gente mais ficava. E aquele tava sendo o primeiro, depois de 7 meses que a gente estava longe. Aí tá, e tava machucando muito, aí a gente conversou um pouco, aí ele não tava em casa, ele tinha saído, ele falou que tinha ido no centro de São Paulo. Aí eu até perguntei, né, que se ele tinha ido sozinho ou acompanhado, ele falou que tava sozinho. Aí eu até perguntei pra ele se ele tinha ficado com alguém legal, né, porque, né, durante os dias da semana, depois de terça que a gente terminou, ele falava, ai, já marquei um encontro pra sábado, vou sair com outra pessoa, eu já te esqueci. Eu quero que você se... Eu, tá bom então, espero que seja bom e se divirta. Mas aí, sábado isso não aconteceu e domingo, na ligação ele falou que tinha ido sozinho, né? Tava passando o dia sozinho no centro. Segunda, ainda tinha algumas coisas dele aqui em casa. Aí eu fui lá no trabalho dele, levar pra ele. Só que eu não vi ele, né? Então eu deixei lá com uma menina que trabalhava lá. Falei, entrega a borrão pra mim, por favor. Ela falou, tá bom. Depois ele me manda mensagem no Instagram, falando, perguntando por que eu fui deixar as coisas lá. Eu falei, porque são suas coisas, né? Eu não sabia o que fazer. Eu tentei jogar fora, mas eu não consegui. Então, se você quiser, você jogue fora. Aí ele só mandou uma foto pra mim, 2 fotos, na verdade. Uma que era ele e uma menina, tipo, ele aqui na bochecha dela. E a outra foto era um chupão, bem aqui no pescoço dele.
Aí ele só mandou uma mensagem pra mim falando, eu já tô com outra. Eu já tô com outra, já esqueci você e etc. E aquilo, gente, aquilo pareceu uma faca, literalmente bem no meu coração. Porque até sábado à noite, como eu falei, até 8 horas da noite de sábado, a pessoa tava falando que eu era o amor da vida dele, que ele não queria me perder e que ele não conseguia viver sem mim. Muitas vezes ele falava que ia se tacar da ponte, ia fazer tudo aquilo se ele não me tivesse, porque ele não conseguia viver sem mim e nem nada. Até mandava mensagem pra minha mãe, né, falando isso, que eu era o amor da vida dele, pedia desculpa por tudo. Se eu achar as mensagens, eu vou colocar um print aqui. Eu lembrei daquilo, né, tipo, a gente terminou na terça-feira à noite. Aí ele passou quarta, quinta, sexta, sábado, o dia inteiro falando que me amava e que não queria me perder. Domingo ele já conheceu uma menina, já ficou com ela. E aquilo foi como uma bala entrando no meu coração. E eu chorei de soluçar, me machucou muito, ainda machuca, né? Lá no fundo. Porque imagina uma pessoa falar que te ama e em menos de 24 horas ela mandar uma foto pra você com outra pessoa, de um jupão de outra pessoa, falando tipo, já te esqueci, já te substituí. Os nossos 7 meses não significaram nada. Todas as noites que a gente passou junto, tipo, todas as noites que a gente tava de conchinha, todos os nossos encontros, todos os presentes, todos os nossos aniversários, tipo, não significaram nada. Porque em menos de 2 dias, em menos de 24 horas que ele falou que me amava, ele já arranjou outra. E tá. E isso me quebrou de uma forma de uma tal maneira, porque lá no fundo, depois de todos os xingamentos, depois das agressões, depois de eu ter chamado a polícia, depois de tudo eu ainda amava ele. Eu amava, é aquilo, né? Podem até me chamar de burra se quiserem, porque eu meio que fui. E aí isso tudo aconteceu na segunda, fiquei muito mal, fiquei muito, muito, muito mesmo. A minha sorte foi que segunda eu tive psicólogo também. Na verdade, quando ele mandou a foto eu já tava lá no consultório, né? Eu tava só esperando ser atendida. E eu fui pro banheiro, quando ele me enfiou a foto eu comecei a chorar tudo. E depois eu tive uma longa conversa com meu psicólogo de choro e soluços, ele me ajudou bastante. Depois eu tive a consulta com a fonoaudióloga, ela também foi, tipo, me ajudou bastante. A gente nem, tipo, fez exercícios, né, da voz, a gente só ficou meio que conversando e ela me ajudando. Foi muito bom também. E minhas amigas, meus amigos, todos me ajudaram, porque eu falei tudo que tinha acontecido. E tá bom. E hoje, ontem no caso, isso aconteceu na segunda, ontem terça-feira à noite, 11 horas da noite, a pessoa tava me ligando, eu tava dormindo, eu acordei. De primeiro eu não atendi, só deixei, mas ele continuou ligando, eu atendi, eu falei, Juan, o que você quer? Aí ele começou a falar que por que tava acontecendo tudo isso, que por que eu tava fazendo isso com ele, que tudo isso era culpa minha. E né, tudo que ele já falava na semana passada, ele tava repetindo nessa semana. E eu, Juan, você tá com uma namorada nova, você mesmo mostrou ela pra mim. E eu desejei toda a felicidade no mundo pra vocês, então por que você tá me ligando aqui meia-noite? E ele falando que a única coisa que ele queria era eu. Desde o começo, a única coisa que ele queria era eu. Aí eu falei pra ele, né, Juan, quando você se ama uma pessoa, você, sei lá, não pega a outra pessoa pra se vingar. Porque eu sei que foi exatamente isso que você fez. Você ficou com essa menina pra me machucar, pra me afetar. Eu sei que foi isso. E me afetou, você conseguiu. Só que aí ele falou que ia terminar com ela e etc, porque ele me queria. E eu falei, você pode terminar com ela se você quiser. Só que eu não vou voltar com você. Só que nisso eu percebi uma coisa. Ele é uma pessoa que não tem problema nenhum em machucar as outras pessoas. Por quê? Ele ficou com essa menina, começou a namorar com ela no mesmo dia que conheceu ela. Eu não sei
como eles se conheceram. Também não ligo, não quero saber. Só que essa menina, provavelmente, assim como eu no início, quando eu conheci ele, deveria ser uma menina que estava machucada. Deveria ser uma menina que só queria receber o amor e carinho de uma pessoa. Por isso que eu tô falando que ele não tem responsabilidade afetiva com ninguém, porque ele pega pessoas. Porque ele pega as pessoas frágeis. Porque ele pega pessoas frágeis. Pessoas que querem se sentir amadas, pessoas que querem sentir que são dignas de amor, que querem receber carinho de alguém. Provavelmente essa menina, assim como eu no início, queria isso. Aí ela encontrou esse cara que falou que ia fazer 1001 coisas por ela e ela acreditou. Em um dia, né? Então imagina como deve ser o psicológico dela também. Aí, e o Juan, você conheceu essa menina? Falou que ama ela, falou tudo. Ele até mandou uma mensagem que ela tinha mandado pra ele, que ela falando, parece até mentira, a gente se conheceu tão rápido, mas você foi tudo que eu pedi a Deus. E desde que a gente se conheceu, eu tô amando nossos dias e etc, etc. Então dava pra ver que era uma menina que já tava criando um laço com ele. E no meio da ligação comigo, ele só falou, eu termino com ela. E eu falei, cadê sua responsabilidade afetiva com o sentimento da outra? Porque na hora de você querer ficar com ela, pra falar que ama ela, você foi ótimo. Agora, na hora que você não quer mais ela, você só vai jogar ela fora? É isso que você vai fazer? Ele é totalmente uma pessoa sem... Um dia ele chamou eu de superficial. Ele me chamou, Anastácia, você é muito superficial. Só que uma pessoa que troca a namorada por outra... A ex, no caso, né? A gente tinha terminado. Até sábado eu tava falando que me amava e no domingo já tava com outra. Eu acho que isso, sim, é ser superficial. E outra, a gente terminou na terça. Não teve espaço nem de uma semana. Nem uma semana ele esperou pra ir procurar outra. Nem uma semana que ele pensou nos nossos 7 meses juntos e já trocou por outra pessoa. Então acho que o superficial aqui não era eu, né? E uma coisa que eu perguntei na ligação pra ele foi, né, por causa do chupão que ele mandou, foi... Eu perguntei, Juan, você transou com ela? E a resposta dele foi, sim, eu transei com ela. Aí eu só falei, você usou camisinha? Ele, não, eu não usei. Aí eu falei, parabéns. Por quê? Ele é uma pessoa que sim, tem problemas psicológicos, que tem que se tratar no psiquiatra, no psicólogo, tem que tomar remédios fortes pra isso. E remédios que ele não quer tomar, porque ele pegou todos os remédios que precisava na farmácia e ele não tomava. Às vezes eu brigava pra ele tomar. Às vezes eu que tinha que mandar mensagem falando, Juan, toma seus remédios. Aí quando a gente terminou, eu falei, Juan, você tem que melhorar primeiro pra pensar em se relacionar com outra pessoa de novo. Porque pessoas machucadas machucam outras. Pessoas que não têm, tipo, amor próprio, pessoas que não estão bem, né, não estão bem mentalmente, não vai fazer outra pessoa bem também. E você é uma pessoa que não tá bem. Isso é porque um dia ele me contou, o pai dele tem problemas, né, em questões psicológicas, mentais. O irmão dele também tem, ele já foi internado, o irmão dele, ele já me falou. Então é uma coisa que já é de genética, a gente pode ver isso. E ele é uma pessoa que não quer se cuidar, e foi uma coisa que eu aprendi. A gente não pode tentar mudar as pessoas se a pessoa mesmo não quer mudar por ela. Eu não posso ficar lá obrigando ele a tomar remédio, sendo que ele tá falando, não, eu não vou tomar remédio, eu não vou melhorar. Aí, quando ele falou que fez sexo com ela sem camisinha, ainda por cima, eu só falei, parabéns. Eu quero ver se você engravidar ela, porque ela é uma mulher cis, ela não é trans igual eu, ela é cis, ela pode engravidar. Daqui 9 meses eu quero ver o que você vai fazer. Porque se você é uma pessoa doente, que você não consegue nem tomar um remédio pra se ajudar, você não terminou nem a escola, o ensino médio, você não terminou nem o supletivo e você não tá mais indo pras aulas, tem uma semana que você não tá indo nas aulas, eu quero ver o que você vai fazer com uma criança, né? E ele ligando pra mim durante a noite, falando que ia terminar com ela, que era tudo que eu queria, eu falei, Juan, uma coisa que eu sempre te disse foi, suas atitudes têm consequências. E a consequência de você ter gritado comigo, a consequência de você ter me xingado, a consequência de você ter arrumado
Outra, um dia depois de você ter falado que me amava, a consequência disso foi qual? Me perder. Me perder pra sempre. Então, a sua atitude foi querer transar com ela sem camisinha. A consequência disso pode ser o quê? Uma gravidez indesejada. Porque eu aposto que você não quer um filho agora, porque eu te conheço. Eu aposto que a garota também não. Porque, pela foto que ele me mandou, ela provavelmente tem a mesma idade que ele, 19, ou é mais nova. Sei lá, pode ter uns 17 anos ou 18. Então imagina, Juan, se você engravida essa menina, o que você vai fazer? Você vai fazer igual o meme que tem na internet. Você vai comprar cigarro e não vai voltar. Porque você não tem cabeça pra cuidar de uma criança. Porque sua própria namorada, você perdia o controle, gritava com ela e mandava ela pra todos os lugares inimagináveis. A sua própria irmã, que eu vou deixar a mensagem que a irmã dele me enviou aqui. A sua própria irmã você já agrediu. A sua avó, que era uma senhora, você já agrediu. Sua avó e sua irmã já teve que fazer um boletim seu. Então, Juan, você não é uma pessoa que tá capacitada de ser pai. E outra, você não tem condições nesse momento de ser pai. Você não tem condições de ficar comprando leite ou fralda ou lenço umedecido ou nada que uma criança precisa. E outra coisa, o que ela mais precisava vai ser tipo amor e carinho. E você é uma pessoa que não vai poder dar isso pra ela. Porque quando você fica nervoso, você sai chutando tudo pela frente. Então pensa comigo. Imagina se você vai engravidar ela. Só que na hora que você tava lá fazendo, você não pensou em mim, né? Você não pensou nos nossos 7 meses, né? Você não pensou que depois de 2 dias você estaria me ligando, chorando, pedindo pra eu voltar, falando: desculpa, você é tudo que eu quero, eu não quero ela, eu vou terminar com ela. As atitudes têm consequências. Então na hora que você pensar em gritar com essa garota, talvez um dia, você para e pensa: será que eu quero mesmo gritar com ela? Será que eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz a Anastácia com ela? Gritar, xingar. Porque como ele falou, tipo, eu vou deixar aqui se eu tiver o print ainda. Porque essa garota, ela merece tudo, né? Que ele tentava me dar, mas ele falou que eu não merecia e ela merece. Em 4 dias, né? Porque hoje que eu tô gravando esse vídeo é o quê? Quarta. Ele conheceu domingo, segunda, terça, quarta. 4 dias, nem 4 dias no máximo tem. Você já conhece uma pessoa assim, já é o amor da sua vida. Já fala que... E mesmo depois de tudo, mesmo depois das lágrimas, depois do choro, depois... Eu não guardo nenhum rancor dele, eu não guardo mágoa, eu não guardo raiva, eu não guardo... Desde que ele me mostrou ela, eu só falei: Juan, que sejam felizes. Eu tava no meio de uma crise, eu tava chorando, soluçando, tava horrível, me sentia no cocô do que o cavalo. Mas eu só falei: que seja feliz com ela, então. Eu me senti trocado, porque foram 7 meses e em um dia ele já ficou com outra, já transou com outra, já fez tudo. Só que eu sabia que lá no fundo, ele ia voltar. Porque ele sempre foi assim. Um homem que ele não pensava no amanhã. Um homem sem atitude. Porque ele recebia o salário dele hoje, ele queria sair gastando já. E eu, Juan, calma, pensa um pouco no futuro, tenha um pouco de controle, porque eu, Anastácia, sou uma pessoa que eu sempre fui um pouco mais além do que a minha própria idade. Tipo, eu tenho 22 anos agora, mas eu tenho uma cabeça, sei lá, de uma mulher de uns 30 e pouco. Porque eu já comprei meu apartamento, então o meu foco agora é o quê? O meu apartamento. Pagar ele, morar nele, meus móveis, eu quero fazer móveis planejados, lindos, maravilhosos, a minha carreira, o meu trabalho, fazer dinheiro. Esse é o meu foco agora. O foco dele não. Sempre foi tipo no agora. O que eu quero fazer agora? Eu quero gastar meu dinheiro agora, quero... E eu sei que muito desse agora pra ele querer gastar dinheiro era em grande parte com a gente. Ele sempre quis me levar pra sair, ele sempre me deu as coisas, sempre perguntou o que eu queria, etc. Só que eu sempre quis um homem também que pensasse como eu. Que pensasse lá no futuro, eu não queria só pensar no agora. Porque se a gente ficar com uma pessoa que não tá na mesma vibe que a gente, digamos assim, cedo ou tarde isso vai dar um problema. Porque eu e ele, a gente sempre teve uma vibe diferente desde o início. Lá no fundo, no meu coração, eu sabia que tava só adiando o inevitável. Porque eu gostava dele. Eu gostava muito dele. Então eu queria dar tudo que eu podia pra ele. Queria cuidar, queria que ele se sentisse amado, cuidado.
E essa nossa vibe diferente, isso eu via desde o início. O Juan, ele sempre foi uma pessoa que, sei lá, gostava de beber, né? Não gostar de beber tipo alcoólatra, não, mas tipo, ele gostava de beber, sabe? Um gin e essas coisas todas. E quando a gente se conheceu, eu falei, eu não gosto de bebida. Até por isso ele parou de beber, ele nunca bebeu quando tipo, a gente tava no nosso relacionamento. Só que eu sabia que ele sentia falta. Meu YouTube, tudo que eu precisava era tipo é, investimentos, em qual o melhor investimento para aplicar meu dinheiro, para render mais, comprando meu primeiro apartamento, viagens, porque eu sonho em fazer viagens, essas coisas. E como se tornar uma pessoa melhor, como criar uma rotina. Esses eram os vídeos que eu via tipo, no meu YouTube, coisas que eu pesquisava do meu dia a dia. Ele não. Você abriu o YouTube dele, era só coisa de LOL, de jogo, esporte, essas coisas. Então meio que não se encaixava, sabe? Porque ele achava minhas coisas bobagem. Ele já falou bem na minha cara, tudo que você assiste é bobagem. Só que pra mim não é bobagem, porque são coisas que eu gosto. Assim que, assim como eu, acho suas coisas bobagens, né? Porque onde ficar vendo coisa de LOL no YouTube vai te levar pra onde? Porque você é uma pessoa que não sabe ler nem escrever, tem dificuldade no aprendizado, por que você não pesquisa no YouTube, sei lá? Ai, como aprender a ler melhor, como aprender a escrever? Ele era uma pessoa que não queria ajuda. Quando a gente terminou, ele só falou pra mim, eu vou largar a escola, não vou tomar os remédios, eu não quero mais saber da vida. Eu só falei, tá bom, a vida é sua, tipo, eu já não tenho minha responsabilidade de nada. A partir de agora é você por você. Tudo que você quiser, você pode fazer. Eu não vou estar mais na sua vida. Eu não tenho que mais me preocupar com nada. E eu tô gravando esse vídeo porque, sei lá, caso você esteja em um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo, assim como eu, já fui xingada, já levantaram a mão pra você, já foram pra cima de você, já te humilharam, gritam com você, ou sei lá, ou se você só estiver passando por um término e tá sendo muito difícil pra você, eu sei que nessa hora a gente coloca toda a culpa em nós e nunca no outro, ou nunca no relacionamento todo, né? Como duas pessoas juntas, né? É sempre a gente. É sempre a gente. Por que eu falei aquilo naquela hora? Por que eu não fiz aquilo diferente? Por que eu tinha que falar justamente aquilo naquela hora? A culpa é sempre nossa e não do outro. E eu tô aqui pra te garantir agora, porque agora eu tô assim, pleníssima, né? Pelo menos eu pareço. Eu tento parecer. Por dentro ainda estou bem, bem machucada. Ainda tô catando meus caquinhos. Só que quando aconteceu tudo isso, tava assim. Eu vou colocar aqui vídeo quando ele mostrou a foto lá. Eu vou mandar os áudios de como eu tava semana passada. Gente, deu uns problemas técnicos aqui na minha ring light que ela simplesmente desligou, parou de funcionar. Não sei que se queimou, não sei, mas enfim, vamos seguir o vídeo. Eu sei que muitas vezes depois de um término a gente fica assim, sentindo um lixo, sentindo que a culpa é toda nossa. E como vocês viram, como eu tava semana passada, ou segunda-feira antes de ontem, como eu tava, e hoje eu tô assim, porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Tá, talvez eu tenha parte de culpa. Só que a culpa toda não é minha. Porque um relacionamento são duas pessoas. Eu posso ter feito, sei lá, qualquer coisa. Só que isso nunca vai dar um direito a um homem de levantar a voz pra uma mulher. Nunca vai dar direito a um homem relar a mão em uma mulher. Ou querer levantar a mão pra ela. Ou ir pra cima, agressivo dela. Muito menos um homem que fala que ama ela. A culpa não foi minha, que até sábado de noite ele tava falando que me ama e queria eu de volta, e domingo já tava com outra. Já tava dormindo com outra. Não foi minha culpa isso, foi uma decisão dele. E até o final, até hoje, ele fica mandando mensagem pra mim falando: a culpa foi sua. A culpa foi sua. Aí ontem eu saí um pouco com meu amigo, né? O Pietro. Ele é trans também, um homem trans. Ele me chamou pra sair, né? Depois de tudo, que ele viu que eu tava mal. Aí ele me chamou pra sair, a gente saiu, tomou um suco e comeu uma batata. Aí ele viu que eu tinha saído com o Pietro. Porque o Juan, ele me bloqueia em todo que é lugar. WhatsApp, Instagram, tudo ele me bloqueia. Só que aí depois ele me desbloqueia, ele viu o que eu tô postando. Aí depois me bloqueia de novo. Aí ele viu que eu saí com ele e só falou: nossa, não acredito que você saiu com esse merda. Eu quero que ele morra. E depois me bloqueia de novo. Muitas pessoas perguntam: nossa, mas por que você não bloqueou ele também? Eu ia bloquear, eu vou fazer isso. Só que
No caso dele, ele sempre falou pra mim, né? Quando eu postei o que aconteceu, né? Na segunda que eu tava mal, eu postei o vídeo, né? Que eu tava chorando no Instagram. Ele só falou, nossa, olha como você tá. Ai, ridículo, você tá aí sofrendo. E eu tô aqui bem, já com outro, eu tô feliz. E eu acho que ele tá. E ele pensa que eu tô assim, triste, né? Eu tô, sei lá, deprimida, eu tô deitada na minha cama, depressiva. Eu acho que ele pensa isso de mim. E eu quero mostrar pra ele que não. Eu tô saindo daqui bem mais forte, bem melhor do que antes, bem melhor do que de quando eu tava no relacionamento com ele. Porque eu não sou uma superficial como ele disse, que eu tô 7 meses com uma pessoa e do dia pra noite eu já tô com outra. Não, eu não sou assim. Pra eu me relacionar com alguém agora vai demorar um tempo. Bastante tempo. E sabe, uma coisa também que eu falei com meu psicólogo foi, eu eu aceitei muitas coisas, às vezes eu queria terminar e eu ficava com medo porque eu pensava comigo mesma. Talvez isso seja minha culpa. Talvez eu mereça isso. Talvez eu. Esse, esse amor que ele me dá seja a única forma de amor que eu mereça, sabe? Por quê? Eu sou uma mulher trans, né? Então eu lembro muito bem como era o mundo lá fora pra mim, quando eu era solteira. Eu lembro muito bem como era tentar conhecer alguém e a pessoa, sei lá, ser um fetichista, ser um homem casado que só quer uma diversão, ou é uma pessoa que só quer nos humilhar ou sente vergonha da gente, ou já saí com um cara que nem queria ser visto perto de mim. Então, tipo, eu lembro, então meio que eu me agarrava a isso. Então eu falava comigo mesma, se um dia ele me der um soco na cara, eu vou falar, tudo bem, eu mereço isso, talvez seja o que eu mereça. Talvez essa única forma de amor seja a única que eu mereça, porque é a única que ele tá dando. Porque é melhor isso do que estar sozinha. Porque eu lembro um dia, semanas atrás, eu tava no mercado e o homem tava dando em cima de mim, né? Ele tava pedindo meu número, tudo, eu só fiz assim pra ele, né? Que tinha aliança aqui. Aí ele meio que já se afastou, né? Então, tipo, aquela aliança, tipo, já era meio que um poder. Eu falei, querida, eu não tô sozinha, tem alguém comigo. Tem alguém que me protege, tem alguém que iria fazer de tudo por mim. E achava eu, né? Só que é aquilo, né? Ele falava que morreria por mim, fazeria tudo por mim, pularia na frente de uma bala por mim. Só que a hipocrisia tá, ele iria pular na frente da bala por mim. Só que em um outro momento, ele seria a pessoa que estaria atrás do gatilho atirando em mim. Então, tipo, sabe? É meio que engraçado pensar nisso. Então, se você tá aí, se você passou já por algo assim, ou tá passando, ou tá no meio de um término e tá super mal e acha que isso nunca vai passar, essa dor, e que é tudo culpa sua, eu te garanto, não é. Não é. A culpa não é sua. A culpa nunca é só. A culpa nunca é só de uma pessoa no término. A não ser que seja traição, né? Tipo, a traição, claro. É porque é falta de caráter mesmo, né? No caso do Juan também é uma pessoa sem caráter, mas são diferentes. Mas é aquilo, você não é culpada, você não fez nada de errado, assim como eu não fiz nada de errado pra ele levantar a mão pra mim e me bater, pra ele me xingar de tudo que é nome, pra falar que quer que eu morra ou mandar eu ir pro inferno. A pessoa que fez de um tudo por ele, sabe? E eu sei também que você, no seu relacionamento, você fez ou faz de tudo pra dar certo. Assim como eu fiz. Assim como eu pensei, depois de ser xingada e humilhada e devastada e dormindo soluçando à noite, eu ainda pensei em dar outra chance pra ele. Eu ainda pensei. Então, tipo, a culpa não é nossa. Hoje eu tô bem. Não 100%, eu posso te garantir, eu não estou 100% ainda. Só que eu tô bem melhor do que 2 dias atrás, quando ele mandou a foto. Eu tô bem melhor do que semana passada, quando eu vi os xingamentos dele. Pra mim. Então eu te garanto, você vai sobreviver, você vai sair mais forte do que isso. E um dia você vai encontrar uma pessoa legal. E um dia eu sei que também eu vou encontrar uma pessoa legal. Porque sim, eu sou uma pessoa intensa. E às vezes eu falo, será que isso é ruim? Será que se eu não fosse assim, eu
eu me machucaria menos, seria melhor. Mas às vezes eu falo pra mim mesmo, não, eu não vou mudar, eu não vou mudar por causa de outras pessoas que não sabem dar valor a isso em mim. Por quê? A geração de hoje é muito ai, quebrou, joga fora. Ai, saiu um iPhone novo, ai, quero trocar, quero comprar outro. Ai, não tá dando certo, tá acontecendo isso, aquilo. Não quero mais procurar outro. Ai, termina, uma semana depois já tô com outra. É uma geração que não tem apego com nada. Nem com as pessoas, nem com objetos, nem com absolutamente nada. A gente consegue ver muito disso hoje em dia. É tipo, ai, não deu certo, ai, tá bom, termina e arranja outra pessoa. É muito disso, ninguém quer lutar por amor hoje, ninguém quer fazer um sacrifício, ninguém quer fazer um nada. Eu sou uma pessoa que quando eu tô com alguém, eu pelo menos eu não penso que um dia eu vou estar terminando com ela. Eu quando eu tô com uma pessoa, eu olho pra ela, eu não falo, ah, ele é meu namorado, não. Eu olho pra ele e falo, ele é o futuro pai dos meus filhos, ele é o meu futuro, sei lá, meu futuro marido. É o futuro cara que eu vou, sei lá, financiar uma casa daqui 35 anos. Eu olho pra pessoa e eu imagino isso, porque eu não vou olhar pra pessoa e não imaginar o futuro com ela. Né? Porque eu vou estar com uma pessoa que eu vou estar pensando em um futuro que ela não vai estar junto comigo. Que sentido tem isso? Sabe? Não tem muito sentido. Por que eu vou estar com uma pessoa já imaginando que um dia eu não vou estar mais com ela? E eu já ouvi muito isso. Sempre pensar no pior ajuda muito a gente, tipo, sei lá, não quebrar a cara lá na frente. Ou ajuda muito a não machucar lá na frente. Só que eu não sou assim, eu não quero ser assim. Eu sou uma pessoa que tem sonhos, eu sou uma pessoa que gosta de imaginar o futuro, gosta de imaginar uma pessoa especial do meu lado. E eu sei que um dia eu vou viver isso, eu sei que um dia a pessoa certa vai vir. Uma pessoa que eu não preciso ficar pegando no pé pra ir pra escola, uma pessoa que eu não preciso ficar pegando no pé pra fazer um nada por mim. Não preciso ficar pegando no pé pra imaginar um futuro comigo. Ele mesmo vai fazer planos pro nosso futuro. E não só eu. Não vai estar passando só na minha cabeça. Entenderam? Então, esse foi o vídeo de hoje. Acho que ficou muito comprido, só que era tudo que eu precisava desabafar aqui pra vocês e contar e dizer que vocês não estão sozinhos, bem, que tudo bem, existem pessoas que não são tão legais assim. E eu não queria vir aqui só falar coisas ruins do Juan. Ele foi uma pessoa que me amou muito, me amou demais. Ele me amou tanto que qualquer ato que ele pensasse que ele iria me perder, ele já se transformava. E ele se mudava completamente. E não via as coisas que ele falava ou fazia. E eu amei muito ele. E ainda, tipo, tenho sentimentos, só que... Só que não dá mais, sabe? Só que não deu mais. Eu cansei de ser xingada e maltratada. E eu sei que você também deve se cansar disso. Eu também ficaria cansada disso tudo. Porque eu tenho certeza que a minha mãe e a sua mãe não esperou a gente 9 meses dentro da barriga dela pra ficar escutando de homem nenhum pra gente calar a boca. Ou chamar a gente de desgraçada, ou disso e aquilo. Entendeu? Ou um homem que, se a gente tiver um dia um filho, vai ficar gritando palavrões e berrando perto de uma criança. Assim como ele fazia perto da sobrinha de 2 anos dele. Não é normal. Ou um homem que eu seja obrigada a chamar a polícia pra eu me sentir segura e me proteger. Sendo que o dever do homem era fazer a gente se sentir segura. E não ele causar a nossa insegurança. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou bem, eu estou ótima, eu estou conseguindo lidar bem agora com isso tudo. Eu ainda estou muito machucada e só que eu tava pior, muito pior. Semana passada e até segunda-feira, vocês não imaginam. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva e curta e compartilha. E você que está me assistindo, homem, mulher, não importa quem seja, se você um dia quiser gritar com o seu parceiro, quiser levantar a voz pra ele, pensa 2 vezes antes de fazer isso. Se não estiver dando mais certo, se você já tentou de tudo e mesmo assim vem essa vontade, fala pra você mesmo, é melhor acabar por aqui. Porque eu te garanto, ninguém merece passar por xingamento nenhum, ou ouvir gritos ou nem nada. E esse foi o vídeo de hoje.